hoje é a fraqueza no euro ou a possível fraqueza no CAD. Por quê? Porque eu tenho o euro, tá vindo de força no mensal, semanal, ele tentou iniciar uma fraqueza na semana passada já consolidada, foi essa quebrada aqui. No diário, ele tá dentro do box e ele não tá conseguindo mais fortalecer. Por quê? Porque ele já fez um ciclo de força, voltou, fez esse ciclo, deu continuidade nesse ciclo, validando o ciclo de força do H4, do semanal. O H4 fez um ciclo de força bonitinha semana passada, fez o ciclo de fraqueza, fez ciclo de força de novo, tentou enfraquecer ontem, voltou. O H1, mesmo com essa volta do H4, não representou, porque senão ele teria feito essa força, esse ciclo de força acima do box. O M30 já vem de fraqueza, então o que o M30 pode fazer? O M30 pode fazer isso aqui, ó, vir fazer o ciclo de fraqueza, voltar a subir, voltar a cair a partir da verde, da zero, ou até mesmo da vermelha, e fazer o H1 voltar para o ciclo de fraqueza, confirmando esse início de fraqueza do H4. Então, é isso que eu estou vendo para o euro, até porque ó, o M15 já está voltando para o box, já fez o ciclo de fraqueza, e ele voltando para o box e voltando a cair, vai validar esse ciclo de fraqueza do M30. Aí, pro CAD, só que o problema é que eu não gosto de entrar no CAD. Pro CAD, o que eu vejo nele? Uma fraqueza no H1, H4 chegou até o box, mas consolidou. O diário é fraqueza clara. Semanal tá vindo de fraqueza. O mensal é o único que tá vindo de força. Porém, como ele tá dentro do box aqui da região neutra, permite que os outros times venham a favor. Então a gente tem dois times de distribuição de fraqueza. O H4 consolidado, que seria um time de retorno. E o H1, que é o time de retorno também vindo de fraqueza. M30 vindo de fraqueza. M15 ele não é bonito. Mas aqui eu tenho isso. Deixa eu só pensar o seguinte. O Audi, ele tá muito bonito para força. Porém, é o que você falou. Eu aguardaria esse retorno dele mais aqui. Pro M30 fazer o ciclo dele. Ou nem fazer, porque como a força dele tá muito inclinada no diário, então eu não entraria contra isso aqui jamais. Eu esperaria ele. H4 tá lindo, vindo a favor dos três times de distribuição. O único que eu esperaria uma correção mesmo seria H1. H1 pode vir até aqui, lateralizar e voltar a subir, até o M30 completar o ciclo dele, ou voltar a partir de alguma região de retorno daqui. O NVD, eu penso a mesma coisa, pelo menos o M30 tem que dar uma corrigida, apesar dele ter ponto de parada lá atrás, ponto de parada superior, onde ele pode subir mais. Aqui atrás, ó, ele já subiu até a 1,5, então ele pode subir de novo, porque tá tudo muito bonito para ele, inclusive esse diário aqui, essa inclinação do diário tá linda. Mas hoje eu iria de fraqueza euro. Hoje eu iria de fraqueza euro fácil. Só esperaria M15 me confirmar aqui o retorno no box. Porque M30 ainda tem espaço para correr. Tá. Então, na tua visão, Júnior, qual que seria o melhor para você fazer a tua entrada de acordo com o teu indicador? Então, o meu aqui, ó, que nem assim, você falou do euro aí, né? Uhum. Você falou do euro, né? Deixa eu compartilhar agora a minha aqui. Opa, eu tenho que mudar aqui o tamanho da tela aqui. Eu não vou conseguir mudar, mas aqui dá para ver. Você falou do euro, né? O euro, sim. O euro, ele tá seguindo uma tendência. Ele tá seguindo uma tendência de baixa agora no H8 aqui, né? Que ele tá na tendência de baixa, ele já veio para corrigir dentro do box e ele já tá caindo. E no H8 ele já tá tocando a linha do zero. Tá? No H4
No H4, deixa eu tirar as outras moedas aqui. Vou colocar aqui o euro dólar. Não, o euro dólar não, vou colocar o euro CHF. Que aí fica melhor. Aqui. No H4, né, ele já teve uma queda aqui, ó, e ele tá corrigindo agora. Tá? Mas indo por H8 é queda, tá? Agora sim, teríamos que ver até onde vai essa correção aqui no H4, aqui do euro. E no H2, ó, H2 ele já tá caindo. Deixa eu ver no H1. E H1 ele tá vindo corrigir. Certo. Então ele vai, a tendência aqui é ele vir fazer essa correção aqui, até porque H2 ele já tá caindo, ó. Então ele vai, então no H1 ele vai subir mais um pouquinho para ele cair e ele cruzar a linha do zero aqui em H2 aqui mostrando queda. E Como aí, que tá o teu M30? a hora que ele cruzar M30. M30 tá lateral. O que acontece? No meu indicador, chega nesse horário ali depois das 5 horas até tipo agora, o que acontece? As linhas nos time frames menores, elas ficam praticamente todas dentro do box. Entendeu? Como a variação, porque assim, eu leio variação percentual, entendeu? Então como a variação, como nesse tempo não tem volume e os ganhos eles ficam pequenos, então a variação percentual... O indicador também fica pequeno. Isso, fica pequeno. Então ele vai fazer na média, né? Ele vai fazer na média, então ele vai jogando todo mundo, quer ver, ó? Ele vai jogando todo mundo pra dentro do box, ó, quer ver? M15. Olha aqui, tá vendo, ó? Todo mundo dentro do box aqui, M15, ó. Tá vendo, ó? Se o comportamento normal aqui é esse, né, ó. Mas aqui, ó, ele joga tudo, né? Aí ele começa o movimento e agora que vai começar, ó. Agora que vai começar. Agora que começa um movimento maior mesmo. Agora que começa o movimento maior, né? E aí, assim, você vê aqui, né, ó, o dólar querendo mostrar força aqui em M15, né? Querendo mostrar força aqui em M15, que é essa correção que ele vai fazer. É essa correção que ele vai fazer, ó. Aqui, ó, a virada que ele já deu aqui no H1, tá vendo? Essa correção que ele vai fazer aqui agora. Ele vai vir um pouco com força, tal, para ele virar para baixo novamente, para ele cair. Tá? Então, assim, em termos de fraqueza, foi assim, o que eu falei para você, né? Para mim, o SD, ele tá mais claro, só que eu tenho que esperar muito ele. Então, o SD eu avaliei aqui também, e para mim eu vejo a mesma situação. O H1, eu acredito que ele não possa chegar até aqui em cima, por exemplo, mas o M30 eu acredito que ele possa vir sim bem mais. Até porque a inclinação dele tá boa. O M15 também, o M15 pode perfeitamente fazer um ciclo, porque não tem nenhum time iniciando fraqueza, porque a gente tem todos aqui, ó, vindo de fraqueza, mas nenhum em si iniciando. O H4 que podia levar tudo para baixo, ele já está dentro do box, então pode permitir que o H1 faça uma correção mesmo, mas eu também esperaria, não entraria nele agora de cara. Eu esperaria a correção aqui e ele voltar a cair. Olha o que eu te falei, deixa eu pegar um outro par fraco aqui, áudio SD. Áudio SD. Olha o que eu te falei aqui, ó. Olha o que eu te falei aqui dos dois toques aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele começou a fazer a correção aqui, foi para dentro do box, fez esse fundo aqui. Então, se eu fosse comprar dólar, seria aqui, ó. Entendeu? E aqui você vê, aqui a gente tá em M30, né? Em H1, olha aqui, ó. Você viu? Sim. O que eu falei que ele faz?
Então, esse momento seria a compra no dólar, né? Agora aqui seria a compra, vamos pegar aqui GBP USD. GBP USD, né? Ó, você vê, é compra, né? Ele seria compra aqui agora, né? Você fala assim, ah não, né? Ele já veio, ele virou, agora ele tá pegando força, seria compra. Só que como no time frame maior, ele tá em queda ainda, e por exemplo, o GBP, ele tá forte, todos os outros aqui estão fortes, né? Todos os outros estão fortes, você vê que ele faz o que eu falei, ó, ele consolida, ó. Tá vendo? Então assim, por isso que eu falo que assim, muitas das vezes é difícil você tipo assim, comprar numa correção e esperar que ele performe. Entendeu? Por isso que eu falo, nesse movimento aqui de correção, eu vou procurar a venda, entendeu? Até ele chegar perto da linha do zero. No time frame maior, né? Sim. Por quê? Porque você vê, ó. Você vê aqui, olha aqui, ó. Ele pega. Olha aqui, ó. Ele pegou aqui o quê? Um candle de força aqui só, a hora que ele começou a subir, né? Até porque o GBP caiu aqui também, ó. Ele fez um candle aqui de força do dólar para baixo, mas depois ele continuou tendência, ó. Entendeu? Então você vê que essa subida aqui não é força. Sim. Entendeu? É só uma correção. É só uma correção. Então assim, nessa subida aqui abaixo da linha do zero, nesse par aqui eu vou procurar a venda, velho. Nessa moeda. Eu não vou de compra não, entendeu? Não, eu também no dólar eu não iria de compra agora não. Porque eu falo por mim, eu não gosto, porque assim, igual todo mundo já sabe, né? Eu fiz o curso do Bonotto. Então, eu não vou contra a tal distribuição que ele diz. Porque todas as vezes que eu fui contra a distribuição, eu me lasquei. Então, eu, evito ao máximo de ir contra a distribuição. Tá, e vamos lá, né? Assim, esse vídeo aqui, a gente falou a princípio da gente fazer pra gente ajudar as pessoas que usam o MFC e que tem essa dúvida, né? Porque assim, porque assim, o que não tá claro para as pessoas é, né, o que é essa distribuição que é falada, né? Em que time que se olha isso, entendeu? Como que é visto isso daí, essa distribuição, essa acumulação nesse indicador aí? Então, eu vou passar o básico para você, daí a gente já grava já. Compartilha a sua tela aí. Compartilha a sua tela aí. Tô compartilhando, não tá não? Não. Não, eu tava compartilhando a minha, pô. Ah, tá. Quando você compartilha a tua, sai. Sai. Sabia, não? O que? Oi? Pode falar, Thiago. Pode chamar aí, ó. Vai. Deixa eu te perguntar. Você analisou teu portfólio aí? Não, eu já tô com vocês hoje. Pois é, a única coisa que eu esperaria mesmo é uma correção aqui do M30 e do M15, mas eu, particularmente, minha visão seria a mais de fraqueza no euro mesmo. Eu não vejo nada mais claro do que isso, porque o H1 do Audi para força eu acho perigoso no momento, mas o H4 tá bonito. Então, pode ser que o Audi dê força aqui, mas eu esperaria a confirmação do M15, pelo menos. M15 virar aqui para cima. Ô Guilherme, mas bora lá. Ele quer saber o que é a distribuição. Como é que a gente olha a distribuição? Ó, seguinte. Distribuição, você tem 3 times de distribuição. Quer começar a gravar já? Já tô gravando faz tempo, velho. Ah, tá. O cara não avisa. Então, distribuição. A distribuição você vê em 3 times do MFC. Mensal, semanal e diário. Então, o que seria a distribuição? A distribuição, ela é como se fosse a tendência macro do mercado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o Euro-Audi e as linhas do MFC do Euro-Audi. Então, aqui seria o mensal. A distribuição do mensal para o AUD é força, por quê? Porque de momento ele está tentando iniciar um ciclo de força. Então, isso aqui, ó,
dá para considerar um início de força, dá para considerar. Porém, quando que eu vou validar esse ciclo de força? Quando o semanal vir aqui, fazer o ciclo de força, voltar para dentro do box e a partir de uma região dentro do box, voltar a subir. E foi exatamente o que aconteceu. Então a gente tem o Audi vindo, fazendo um ciclo de força, voltando para dentro do box e voltando a subir a partir de um ponto de retorno que foi aqui a 0. Beleza? Então isso está validando o meu ciclo da distribuição, do time de distribuição do mensal. Então eu tenho uma força no mensal, tenho uma força no semanal, certo? Então o que eu vou avaliar a partir daqui? Eu vou avaliar o diário. Por quê? Porque os 3 times de distribuição são esses. Eu tenho que confluir esses 3 times. Então o que eu tenho no diário? Pô, eu tenho o diário, veio, tentou fazer um ciclo, não conseguiu, fez um ciclo de força, beleza, fez um ciclo de força, voltou para dentro do box, voltou a subir. Nesse momento aqui, validou o ciclo do semanal. Então aqui, ó, semanal veio e validou o ciclo do mensal, entendeu? Tudo isso é validação. Então toda vez que você precisar validar um início de força, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter o mensal. Ah, o mensal está iniciando força. Beleza, como que eu vou validar isso? Eu vou pegar e vou avaliar o semanal. Então, para eu validar esse ciclo de força aqui, eu tenho que o semanal faça isso aqui, ó. Eu preciso que ele faça isso aqui, ó. Faça um ciclo de força, volte para dentro do box e volte a subir. E como que eu vou validar esse ciclo aqui do semanal? Eu preciso que o diário venha, faça um ciclo de força, venha no 0, na verde ou na vermelha e volte a subir, que são pontos de retorno do box. Isso tudo é um ciclo. O que é o ciclo? Ele é uma passagem é um cruzamento da força da linha verde, ciclo de força, para a linha vermelha, ciclo de fraqueza. Isso tudo aqui, ó, eu considero um ciclo. Já isso aqui, ó, eu não considero um ciclo de fraqueza. Por quê? Porque ele não cruzou a vermelha, ele não passou para baixo da vermelha aqui para eu validar esse ciclo de fraqueza. Entendeu? Uhum. Aí, tudo isso aqui, ó, esses 3 times aqui são times de distribuição e esses outros times aqui são times de retorno. Então, o que sempre é aconselhado você observar? Você sempre pegar a favor dos 3 times. Então, você vai observar assim, o Audi. O Audi está claro que é uma distribuição de força, correto? Uhum. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar quando o H4 tiver vindo de força. Força, força, força. Quando, ó, aqui, ó, tá vendo que ele tentou corrigir semana passada inteira? Evita entrar nisso aqui. Por quê? Porque se eu tenho os 3 times de força, eu não vou querer entrar numa fraqueza. O que que eu faço? Começou a querer enfraquecer aqui, beleza, eu espero pelo menos o H1 vir aqui, ó, quer ver, ó, eu vou marcar essa região para vocês, a região do início de fraqueza no H4, ó, aqui, até aqui. O que eu vou aguardar? Eu vou aguardar o H1 fazer o ciclo dele de fraqueza. Fez o ciclo dele de fraqueza contra a macro, contra a distribuição. E quando o H1 retornar para a força, eu vou entrar a favor disso, entendeu? Eu sempre evito entrar contra esses times aqui, sempre. Aí o que acontece? Você vai pegar, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver, cadê aqui o CAD. Ó, o CAD, distribuição dele. O mensal tá de força, beleza. O semanal está, atualmente está tentando fazer uma correção aqui, mas também validou o início de força no mensal. Por quê? Porque ele fez um ciclo de força, voltou para dentro do box, voltou a subir. Aí ele corrigiu todo esse período, por quê? Porque provavelmente o diário precisava de correção. Ele foi lá, bateu aqui, voltou a subir. Tudo isso aqui, ó, eu considero como se tá vindo de força, certo? O diário. Ó, agora o diário tá vindo de fraqueza. Ah, legal, beleza. Então, o que eu tenho? Eu tenho 2 times de distribuição
em força e um time em fraqueza. Então, o que eu vou fazer com relação a isso? Cara, eu vou avaliar o H4, que é o time de retorno. Cara, eu vou avaliar o H4, beleza. Estou avaliando o H4 aqui, do que o H4 está vindo? O H4 está vindo de força, está vindo a favor desses dois times aqui, só que contra o diário. Beleza, eu vou ver H1. Putz, o H1 ele está vindo de fraqueza, beleza. Então tá, nesse ponto aqui, o que você vai ver? Região do box. Se ele está iniciando fraqueza aqui fora do box, normalmente você não faz nada. Você pode entrar nesse início de força aqui, por quê? Porque você tem dois times validando essa força. Então, possivelmente, ele vai subir bem, vai subir até o box, pelo menos. Então, quando ele chegou no box aqui, você já liga o alerta. Por quê? Porque eu tenho o diário vindo de fraqueza, tá? Aí, beleza. Quando ele chega no box, você tem que reavaliar se é uma boa entrada. Você está querendo que ele complete o ciclo dele, por quê? Porque esses dois de distribuição estão de força, só que você avalia o H1, ele está aqui em cima do box, onde ele está querendo enfraquecer. Então você vai parar e pensar, cara, eu tenho dois times de força de distribuição, e eu tenho um de fraqueza, o meu time de retorno principal tá vindo de força, que ele está vindo tentar fazer o ciclo dele de força, e o meu H1 está tentando corrigir. Então, o que eu vou esperar? Eu vou esperar ele vir até uma região do box, onde ele possa corrigir, para esse aqui, para o H4, completar o ciclo dele de força e depois virar para fraqueza para seguir o diário, entendeu? Aí, é basicamente isso, essa questão do ciclo. Quando você tem os três times de distribuição, que é o mensal, semanal e diário, em uma única direção, você sempre vai esperar o H4 e o H1, que são os times de retorno, voltarem para essa distribuição. Você nunca vai pegar contra. Porque conforme você pega contra, ainda mais os três vindo na mesma direção, cara, é uma chance de você tomar contra bem grande, assim. Porque mesmo que você pegue, por exemplo, esse ciclo de fraqueza aqui, ó, todo esse ciclo de fraqueza aqui, beleza. Só que olha a representatividade disso no gráfico, a fraqueza do Audi. Ó, foi 1000 pontos para quase uma semana inteira de queda, entendeu? O que o Audi paga em um dia a favor da distribuição, ó, você observar aqui, ó. Opa. Aqui, ó. A favor da distribuição, passou aqui para baixo, começou a fortalecer. Ó. R$ 2.300 pontos de queda. Então, o que ele paga em 2, 3 dias aqui, ele demorou uma semana inteira de ciclo para pagar metade. Então, não compensa você correr o risco de entrar contra a distribuição. Porque se você entra a favor da distribuição, com os times de retorno também a favor dessa distribuição, cara, você minimiza o seu risco muito, sabe? Quando você entra contra, cara, o risco é muito alto. É muito alto. Foi a mesma coisa de semana passada, não, minto, na semana retrasada, teve um colega que antes de acontecer a intervenção do JPY, essa intervenção toda aqui, ó, que ele entrou, ele tinha entrado aqui, ó, no começo dessa semana aqui, ele tinha entrado na fraqueza na força do JPY. Por quê? Porque se você observar aqui, o JPY estava iniciando uma força aqui, ó. Tá vendo o início de força aqui no H4, né? Beleza. Só que se você fosse observar o diário, era fraqueza clara. O semanal, fraqueza clara. O mensal, fraqueza clara. Então, ele entrou por H4. Ele entrou para a continuidade do ciclo aqui, nessa semana aqui. Olha aqui, ó. Olha a lapada que ele tomou contra. Tomou 3.000 e poucos pontos em questão de uma semana em um par só. Entendeu? Então, o que você esperaria aqui? Sempre ele pegar, vir, fazer o fortalecimento, a correção. Quando ele fizesse essa correção, você olhava H1. H1 lá em cima para fortalecer, para enfraquecer, ou já enfraquecendo, o que você fazia?
observava aqui, ó, beleza, deu essa forcinha aqui, intervenção, esperava enfraquecer, a hora que ele começasse a enfraquecer no H1, você ia lá e comprava, ó, 1.000 pontos, quase 1.000 pontos em cada par. O que você tem que fazer é evitar ao máximo de entrar contra a distribuição, que a distribuição são os 3 times, e quando você tem a distribuição, ela não está confluindo entre si, aí sim você pode pegar os ciclos de H4 em todos os sentidos. Quer ver? Vamos ver um par que não está... Aqui, ó. O euro é um exemplo, ó. O euro. O mensal tá de força, porque essa ponta aqui ela não tá consolidada. Você sempre vai considerar só o consolidado, tá? A semana anterior. Então ele tá vindo de um ciclo de força. Ciclo, ó. Começou aqui embaixo da vermelha, passou acima da verde, ciclo, tá? Tá de força. O semanal, na semana passada, ele iniciou uma fraqueza aqui, ó. Se você observar, a ponta envergou já para baixo. O diário, o diário tá vindo de força, mas você tá vendo que ele não tá conseguindo completar o ciclo dele? Não tá conseguindo passar aqui por cima. Por quê? Porque a gente tem o semanal querendo iniciar uma fraqueza. Aí você vai para H4. Pô, beleza. H4, o que eu vou pegar? Eu posso pegar o ciclo, ó. Aqui, ó. Eu posso pegar o ciclo dele, tanto de força, ó, força pagou, fraqueza pagou, força pagou, fraqueza tá pagando de novo, entendeu? Quando você tem a distribuição divergindo entre si, você sempre pega a favor dos times de retorno. Você pode pegar a favor, principalmente a favor de H4. Sempre tenta puxar os ciclos dele. Se você está vendo que ele está vindo para um ciclo de força e os times de distribuição te dão condição, você vai observar H1. Pô, H1 está vindo de força também. Então, cara, vou pegar a força dele. Beleza. H4, está vindo de fraqueza? O que eu vou pegar no H1? Vou pegar a fraqueza dele. Sempre assim. Eu tento não entrar contra o H4 também. Normalmente eu tento não entrar contra ele, exceto com que ele já esteja dentro do box, que daí permite que o H1 venha e faça o seu ciclo contra. Daí depois ele vai e volta a favor para o H4 completar o dele, porque esse ciclo dele aqui está vigente, está pendente ainda. Então ele tende a completar. Principalmente quando a distribuição ela não tá confluindo entre si. Eu acho que a grande dúvida do pessoal é justamente essa, né? Porque assim, que assim, o áudio você deu exemplo ali, né? Que os 3 times ali maiores, eles estão confluindo. Show de bola. Quando tá fácil assim, beleza, né? Agora quando tem, por exemplo, D1 contra os outros 2, ou tem D1 e mensal num sentido e o semanal em outro, né? Eu acho que aí pode completar. Então, acho que a dúvida maior é nesses aspectos aí, né? Então, aí, o que você pode fazer? Vamos pegar aqui. Aqui, ó. O JPY no momento não é um exemplo bom. Mas, vamos ver o GBP aqui. Não, o GBP está querendo enfraquecer em todos. O euro é o melhor exemplo para isso. Por quê? Porque eu tenho a vigência do mensal em força, o semanal já querendo iniciar a fraqueza, o diário tá nisso aqui, que é uma lateralização, mas vamos supor que ele tivesse aqui, ó, que ele não tivesse essa ponta aqui, ó. Que ele tivesse assim. O que você vai avaliar nesse caso? Eu tenho mensal forte, aqui, ó. Eu tenho o mensal forte, tá vindo de fraqueza aqui porque tá vindo de força porque a fraqueza não tá consolidada ainda, ela só consolida no fechamento da vela.
mas eu tenho o mensal forte, o semanal iniciando fraqueza, e o diário eu tenho ele aqui, ó, nessa região aqui, tá vindo de força, porém ele tá dentro do box. Então o que eu vou avaliar? Cara, eu tenho 2 times de força, que é o mensal e o diário de força, mas tenho o semanal de fraqueza. Então, para onde que eu vou? Putz, cara, agora ficou complicado. Eu vou para o time de retorno, que é o considerado H4, H1 e quem quiser M30, M15 e M5. Então, o que eu vou avaliar no H4? Tá, eu tenho esses 2 aqui de força e eu tenho o H4, tá aqui em cima, ó. Tá aqui em cima e já confirmou uma fraqueza. Com o diário dentro do box, o box é uma região muito importante. Por quê? Porque no box é como se fosse um preço justo, uma região neutra. Então, se eu tenho o euro dentro do box no diário, vindo a favor do mensal, mais com o semanal vindo contra, o H4 vai prevalecer em cima disso. Por quê? Porque sempre que eu tenho um time dentro do box, prevalece o time anterior que está contra ou até mesmo a favor. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o euro dentro do box e eu tenho o H4 fora do box iniciando fraqueza que vai a favor do semanal. O que eu vou fazer? Entrar a favor desse ciclo de fraqueza aqui do H4. Aí se eu tenho, por exemplo, aqui o H4, putz, está vindo de fraqueza, mas está dentro do box também. Mas eu tenho o H1 vindo aqui fora do box de força. Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar, vou vir a favor do H1. Por quê? Porque o diário está a favor e o mensal está a favor. Então o que o H1 provavelmente vai fazer? Vai vir de força, completar o ciclo e vai vir de fraqueza pro H4 a partir dessa região aqui de dentro do box, completar o ciclo e depois vir a favor também. Então sempre que você tiver 2 times contra um na distribuição, você vai observar, focar no H4 e H1. A direção que o H4 e o H1 estiver te mostrando é a direção que provavelmente ele vai percorrer. Certo. A explicação é confusa, não adianta. Cara, é muito difícil você, porque igual, eu tô faz 1 ano estudando isso aqui, cara, e até hoje tem portfólio. Uhum. É uma leitura assim, o que ele passa é uma leitura assim muito complexa. Então, eu acredito que seja você pegar e com o tempo só você vai ficar craque na leitura, mas a explicação é basicamente essa. Você tem que entrar a favor dos times de distribuição, e se os times de distribuição tiver em convergência entre eles mesmo, você vai observar H4 e H1, as regiões e os ciclos que eles tendem a fazer, os ciclos que estão pendentes. Então, o euro, qual que é o ciclo que está pendente do euro aqui? O ciclo de fraqueza. Então, ele tende a fazer essa fraqueza, por quê? Porque eu tenho o semanal vindo de fraqueza e o diário está querendo enfraquecer também. Então eu vou olhar H4. Pô, H4 está querendo enfraquecer também para fazer o ciclo dele. Uhum. Aí eu vou, olho H1, eu pelo menos espero a confirmação do H1 quebrar para baixo aqui, porque daí ele vai tender a fazer o ciclo completo dele. Então sempre que você tiver os times de distribuição um contra o outro, você vem para o time de retorno e avalia. Putz, está numa região boa para enfraquecer. Vai enfraquecer. Aqui, ó, o euro, você pode ver, ó, o mês passado ele estava de força no mensal, força no semanal e o diário estava vindo de fraqueza. Ó, se você for observar os ciclos de H4, ó, ele fez ciclo de força, ciclo de fraqueza, ciclo de força, ciclo de fraqueza aqui. Aqui ele deu essa lateralizada aqui, essa consolidação. Provavelmente porque o diário começou a força. Aqui, ó. Porque o diário começou a fortalecer novamente. Ele chegou num ponto de retorno aqui. Aqui, deixa eu botar. Aí. Ele chegou num ponto de retorno aqui e voltou a subir. Então, eu tinha daí
a partir desse momento, eu tinha os 3 times no mesmo sentido. Mensal de força, semanal de força e diário voltou a fortalecer. Então, a partir desse momento aqui, ó, a partir desse fortalecimento dele, eu pensaria só em ciclos de força no H4, pegar só os ciclos de força em H4, que foi, ó, onde ele trabalhou mais, ó, ele veio para força e ficou trabalhando aqui, ó, consolidado, e nesse momento aqui, como eu tava com ele dentro do box, eu sempre iria optar por pegar o H1 vindo e fazendo o ciclo de força dele. Nesse período todo, eu optaria por força no euro. Uhum. Entendi. A leitura é um pouco diferente do meu. Pelo que você explicou ali, é bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. E assim, não é porque, né, é meu, não é, enfim, mas eu acho mais fácil. Uhum. Essa leitura desse aqui eu acho, cara, é complexa pra caramba. Muito complexa. Porque tem dia que você enxerga uma coisa e o negócio vai totalmente contra. Por isso que eu sempre aguardo a confirmação, sabe? Uhum. Igual aqui, M15. M15 eu vou esperar ele tentar fazer o ciclo dele de força para depois voltar a cair. Porque normalmente o que eu vejo, né, é que eles manipulam bastante na abertura da sessão. Por isso que deixa, quando a gente entra às 21, normalmente a gente pega um calorzinho, mas depois eles vão a favor. Isso. Mas, cara, igual eu falei, eu comentei com você, minha explicação é complicada. Eu não sei se deu para você compreender certinho aí, mas a minha explicação é ruim mesmo. É que assim, eu vou te falar que assim, não é que a sua explicação é ruim. A questão é que assim, é que tem muitos passos que você tem que olhar, entendeu? E assim, para cada moeda, né? São muitos passos que você tem que olhar, né? Você fala assim, ó, de você tipo olhar ali, né? Praticamente, né? 1, 2, 3, 4, 5 times ali que você tem que olhar para você entender qual que é o sentido ou qual que é a posição ali de cada moeda, né? Então assim, eu acho que isso confunde, né? E para mim, como assim, eu já abandonei esse indicador aí faz tempo porque eu não consegui entender, né? Como tinha dia que eu ia bem, tinha dia que eu ia mal, enfim, tal. E aí foi onde que eu decidi fazer o meu. E assim, essa leitura para mim do meu, ela é muito mais fácil. Onde que eu coloco ali 3 times na tela, né, que não são muito distantes, né, que ali você viu ali H1 vai, 4 times também, H1, H4, H2, H4 e H8, e eu consigo tirar essa leitura, né? Então assim, para mim é mais fácil. Pode ser que assim, a hora que eu expliquei o meu para você pode ter, né, entendido um pouco tal, mas na sua cabeça você tá com esse daí. Exatamente. Por isso que eu te perguntei ali da região de retorno. Né? Então, assim, é diferente. Então, quando eu olho pro meu hoje, eu já sei o que tá acontecendo ali, ali nos time frames, né? Em todos os time frames ali na tela, né? Sei que tá vindo uma correção, sei que tá, né? E o que ele vai fazer. Então, assim, eu acho muito mais fácil, entendeu? Eu achei muito mais fácil. Erro no meu, às vezes? Erro, mas aí é interpretação, né? Sim. Interpretação minha, de tipo assim, de acreditar. É porque, assim, às vezes também, né? É uma coisa que eu assim, falei pro pessoal que a gente tem que parar, né? Eu acredito nisso, né? Né? Assim, nesse caso aqui, você não tem que acreditar no que vai fazer, né? Você tem que tipo assim, ir pelo que a tela tá te mostrando, né? Pelo que o indicador tá te mostrando, né? E o que acontece que eu falo também? O indicador em si, ele mostra o que passou. Sim. Né? Ele não mostra o que vai ser para frente, ele mostra o que passou. Aí, com base no que passou, você
avalia, né? Para tentar descobrir o que vai acontecer. Uhum. Então, assim, pode ser que um dia você tá com a cabeça legal, você analise bem pra caramba, você arrebente, né? Como pode ser que tem dia que você não tá legal, ou até mesmo uma semana que você não tá legal, e você estoure tudo, né? Uhum. Erre todos. Então. É que, na verdade, assim, eu vejo da seguinte forma. A leitura do próprio sistema, eu digo de todas a questão do sistema de força, é uma leitura muito complexa. Uhum. Porque, cara, beleza, você tá entrando, por exemplo, assim, você tá entrando a favor do Audi. Só que tem vários fatores que vão influenciar nessa tua leitura. E não é só você fazer a simples leitura ali e, tipo, pronto, beleza, fiz a leitura, tá batendo, tá certo. Cara, às vezes até a notícia ela vem, manipula você e daí depois vem a favor. É igual ontem você comentou do teu portfólio no NZD. O teu portfólio do NZD, ele manipulou muito ontem na abertura. Uhum. Então, ele fez você passar um calor ali e daí você já fica pensando, putz, será que eu acertei a leitura? Justamente. É bem assim mesmo. É tenso, cara. É bem assim mesmo. O próprio sistema, ele é muito complexo. Aí você fala assim, cara, será que eu acertei a leitura? Uhum. Né? Será que é isso mesmo? Né? Exatamente. Né? Aqui, ó, deixa... Você pegou, você terminou e você concluiu? Concluí, né? Definiu o que você vai? Eu vou de... tá. O meu estudo, eu vou esperar o M15 me confirmar a fraqueza euro. Tá. Joia. Agora aqui, ó, só pra gente... Depois você passa pra mim o número da sua conta MT5 pra eu te mandar aqui o indicador pra você testar. Tá. Aqui, né, ó. Tá vendo minha tela agora aí, né? Né, o que acontece aqui, ó. Por exemplo, né, ó, em H4, vamos falar só de H2 e de M15, tá? Né, a gente vê, ó, que H2, ó, ele tá lá em cima, né? Ele tá virando a pontinha para baixo, certo? Então, assim, ele mostra pra mim uma correção. Só que pra mim ele tá de força, cara. Ele tá de força ainda, porque mesmo que ele tá caindo, ele tá longe da linha do zero ainda. Ele tá de força. Então, pra mim, isso daqui, ó, o que eu espero? Eu espero ele fazer isso, ó. E a minha entrada de compra vai ser aqui, ó. No Shao. Entendeu? É lógico que, né, o que acontece? O ideal para ser uma compra limpa, sem calor nada, seria que nesse momento aqui o USD continuasse caindo, né? Sim. Mas não, ele já está virando para cima também. Certo? Então, nesse caso aqui em M15, né, Shao USD, é onde você tem a consolidação, ó. Sim. É onde você tem a consolidação. Olha aqui, ó. É consolidação, tá vendo? Então, o que acontece? Qual que é o ponto ideal para eu entrar agora numa compra aqui? É eu esperar esse dólar aqui, ó. Como ele tá de queda aqui no H2, ó, ele tá aqui embaixo. Tudo bem que ele tá começando a corrigir, mas eu vou na fraqueza dele. Então, quando em M15 aqui o Shao querer virar, é hora de eu comprar, entendeu? É hora de eu comprar. Aí você fala, aí você que nem assim, você falou assim, mas por que você entrou ali? Porque assim, eu já tô entendendo que eu tenho que entrar comprado, entendeu? Eu já tô entendendo que eu tenho que entrar comprado. Então, quando fica essas falhas de pavio aqui, ó, né? E que esse candle aqui, o pavio, não quebra o fundo desse e fecha, eu já tô entendendo que nesse momento aqui já é hora de eu comprar, entendeu? Certo. Tá? Né? É lógico que nessa condição aqui, dele pegando, subindo para corrigir, né? A gente esperaria que ele fosse até o box aqui,
central e pegasse e voltasse, mas aqui não, ele passou. Então o dólar está mostrando um pouquinho de força, né? Mas você vê que ele não tem força para romper esse fundo aqui, ó, porque no time frame maior, né? Ele tá de alta. Aí, ó, ele já tá começando a querer negar, tá vendo? Então, cara, para mim esse agora aqui já é o momento de compra. Certo. Aqui, deixa eu ver. Entendeu? Essa negação aqui e eu já vou até comprar já, velho. Eu tô achando que é. Não. O Thiago tá querendo comprar também. Tô querendo comprar também, entendeu? Você já comprou, não? Não, e ele confirmou a entrada de compra, entendeu? Então, é isso que eu acabei de ver, que eu vim aqui, ele rompeu e o M5 tá com corpo. E ele voltou. Eu tava prestando atenção na tua explicação aí. Minha explicação ruim? Não. Tava precisando. Posso parar de gravar aqui? Pode,